A gente sabe que a maior flexibilização e circulação de armas, essas armas não são Ninja. elas acabam não tendo uso sem trabalho de mulher. Portanto, reduzir a circulação de armas de bombeiros no Distrito Federal e em 9 estados brasileiros. O motivo central foi a diferença na oferta de vagas para homens e para mulheres. A Débora faz cursinho para tentar uma vaga na Polícia Militar de Minas. Mas além de estudar e se preparar para o teste físico, ela tem que enfrentar uma concorrência altíssima. A PM abriu concurso para 2.901 vagas, mas só 290 para mulheres. As outras 2.611 vagas são para homens. Para a Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB em Minas, a regra é discriminatória. São momentos mais frequentes de que as mulheres não são capacitadas, ou que são mais fracas, ou que seriam até o sexo frágil, por isso não se vê capazes de exercer com integridade, com eficiência a função de policial militar, é apenas reflexo de uma sociedade machista, patriarcal, onde ainda se acredita que mulheres não são preparadas, não nasceram para exercer tais funções como a de um policial militar. Essas mulheres passam por rigoroso teste físico, né? Uma das fases do concurso da polícia é justamente o teste físico. A Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso no Supremo e o concurso da PM aqui de Minas foi suspenso. Os ministros entenderam que a regra de reservar uma minoria de vagas para as mulheres é inconstitucional. Nos últimos 3 meses, o STF também julgou inconstitucionais pelo mesmo motivo os editais de concursos militares do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Pará, Ceará, Paraíba, Piauí e Santa Catarina. A Débora comemorou. Acho que foi uma decisão assertiva a ponto de conseguir colocar a concorrência igualada. A PM de Minas disse que se baseou na lei estadual. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais explica que, mesmo que leis estaduais autorizem reserva de vaga por sexo, o que vale é a Constituição Federal. A Constituição do Estado, como as leis do Estado, elas não podem discutir a norma mais importante do país, que é a Constituição Federal. É altamente questionável a essa altura da história que necessariamente vamos ter mais força física, mais vigor corpóreo do que mulheres. Todas as polícias militares, elas não têm de modo algum só tarefas de força física. Pelo contrário, é bom que elas tenham, é fundamental que elas tenham também outros tipos de trabalho, trabalho de inteligência, trabalho administrativo, o que diminui ainda mais a força do argumento de que o vigor físico é determinante para permitir uma extinção como essa das mulheres no concurso de polícia. Diante da polêmica, a Polícia Militar de Minas cancelou o concurso e disse que vai fazer um novo edital. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança, a média de participação de mulheres na PM brasileira em março do ano passado era de 12%. Cláudia entrou na PM mineira aos 18 anos. Ao longo de 3 décadas de carreira, chegou ao posto de coronel. Eu entendo que a participação da mulher nas instituições policiais é extremamente importante. Depois de treinada, depois de qualificada, ela pode exercer qualquer função. A lei promulgada nesta semana pela Câmara Distrital provocou reação negativa do governador do DF. A lei instituiu um novo direito para as servidoras públicas. Todo mês a Leila vive uma tensão. A dor da menstruação é tão intensa que às vezes ela não consegue trabalhar. Quando vai chegando essa época do período menstrual, a gente sabe que o nosso desempenho já não vai ser o mesmo nas atividades que a gente está acostumada a fazer. Eu não fico no meu estado normal, muita dor de cólica, dor na lombar, muscular, dor de cabeça é o que mais me incomoda. A lei aprovada no Distrito Federal considera que cerca de 15% das mulheres que menstruam enfrentam sintomas graves com dores fortes e prevê o afastamento de servidoras do governo do Distrito Federal com atestado ou laudo médico por 3 dias consecutivos por mês, sem desconto no salário. Há leis parecidas em países como Espanha, Japão, Indonésia, Coreia do Sul e Zâmbia. O doutor
doutor Ângelo atesta que para algumas mulheres a cólica ou curso menstrual, os sintomas são tão graves que impedem mesmo e inviabilizam o trabalho, como já aconteceu com a Leila. Não é incomum quando tiver paciente trabalhando com anemia, né? Porque sangra muito todo mês, aí fica cansada, fadigada, naquele período que está sangrando ela vai ficar mais ainda debilitada. Às vezes, né, tem sangramento intenso que passa por constrangimento durante o trabalho, né? Que a menstruação não tem, algumas das vezes, o momento certo de descer. Tem paciente que sente muita cólica, a ponto de ter que tomar medicamentos fortes, medicamentos endovenosos, ou medicamentos com derivados de opioide, que dá muita sonolência, né? E a paciente fica, de fato, nessas sem condições de trabalhar. O projeto foi aprovado pela Câmara Distrital. O governador Ibanez Rocha, do MDB, vetou, mas os deputados distritais derrubaram o veto e esta semana promulgaram a lei. O governo afirmou em nota que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a lei, alegando vício de origem, uma vez que a Câmara Legislativa não tem competência para legislar sobre regulamentação da administração, o que é de exclusiva responsabilidade do Poder Executivo. A professora Catarina é especialista em direito constitucional e disse que cabe ao governo do Distrito Federal torná-la viável. Ela é essencial, né? Nós estamos falando de uma questão séria para as pessoas que menstruam. E essa lei, toda lei, na verdade, a viabilidade dela, ela se dá muitas vezes depois que ela é aprovada, né? Então, a lei está aí e nós, sociedade, gestores públicos, né, precisamos fazer com que o sistema funcione para que a lei seja viabilizada, para que a lei seja implementada. Enquanto não houver uma posição do Supremo, a lei está em vigor e o governo tem que cumprir. Uma transformação que ocorreu nos lares brasileiros está obrigando milhões de pessoas a se desdobrarem ligados nos parentes que vivem debaixo do mesmo teto. Os mais novos e também os mais velhos. A Juliana precisou abrir mão de um emprego numa multinacional para tomar conta da família. Essas são as fotos de recém-nascido do Gabriel, que hoje já está com 5 aninhos, e tem o Benjamin, que está com 2 anos e 8 meses. Eu chamo aqui em casa tumultinho e confusão. Ela também cuida dos sogros. Seu Biratã tem glaucoma e uma cardiopatia severa. Dona Maria Cristina é diabética, hipertensa e sofre de uma doença autoimune. Tem um bicho, né? Ficar faltando, a gente está tudo isso, acompanhar as consultas, saber como é que está o relatório, a evolução, marcar os exames também, acaba ficando na secretária de família. Em cada canto da casa tem uma tarefa diferente. Roupa que não acaba e não pode perder a hora de pegar os filhos na creche. O meu dia é cronometrado. Eu acordo às 4h20 da manhã para conseguir tirar um tempo para mim fazer uma atividade física às 5, depois eu já levanto as crianças, cuido do café da manhã, cuido da casa, atendo alguma necessidade deles ao longo do dia. A Juliana faz parte da chamada geração sanduíche. Mulheres e homens que abraçam o desafio de tomar conta dos pais e ainda criar os filhos na mesma casa. Funções que sobrecarregam a vida, porque é preciso arrumar tempo e espaço no orçamento para dar conta do recado. Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que a necessidade de ter várias gerações dividindo o mesmo teto vem crescendo no Brasil. A pesquisadora Janaína Feijó diz que a permanência de filhos adultos na casa dos pais e o aumento da expectativa de vida da população ajudam a explicar o fenômeno. Se um país em que a renda média é muito baixa e o custo de vida tem aumentado ao longo do tempo, tem sido cada vez mais difícil idosos conseguirem sustentar o seu próprio lar. A pesquisa diz que o peso de lidar com a situação recai principalmente sobre os ombros delas. Devido a toda essa nossa rotina sobrecarregada, eu fiquei hipertensa há 2 anos atrás, então eu preciso cuidar também de mim, até porque eu sou suporte, eu cuido de muita coisa. A quantidade de mulheres nessa situação aumentou 27% em 11 anos no Brasil. A de homens cresceu 17%. Nós precisamos avançar na divisão das responsabilidades do lar. As gerações atuais, elas já estão mais conscientes de que os afazeres domésticos eles não devem recair só sobre a figura feminina.
são quase 6 vezes maior do que a registrada entre os homens. Enquanto elas têm um trabalho remunerado, muitas vezes é na informalidade. Eu tive que reinventar uma nova profissão, né, que é uma profissão atual como corretora de imóveis, onde eu consigo flexibilizar o momento de ter que sair. É o que a gente precisa fazer, é o que precisa ser feito. Em janeiro, as contas da União, dos estados, dos municípios e das estatais registraram um superávit de 102 bilhões de reais. A arrecadação de impostos do governo federal bateu um recorde. A dívida pública de 8,2 bilhões, correspondendo a 75% do produto interno bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país no período. A seguir, a preocupação com o meio ambiente numa das maiores feiras de agronegócio do Brasil. O aquecimento dos oceanos atinge um nível inédito nos estudos científicos. Agressiva moderação. Se você busca apoio de formação política, vote 2 casas. Diversidade e respeito, vote 3 casas. Se quer estrutura e tecnologia, vote 4 casas. Mas se quer tudo isso além de diálogo e participação feminina, vote pra vencer. Feliz e ao avante, o partido que não para de crescer. A vida de Gonzalo tem piscina, de muita ralação e zero satisfação. Posso falar pior? É difícil, mas essas empreguetes vão juntar as forças e os talentos. Sim, como se nossa gente tivesse melhor. Virar esse jogo, então, na música. Viajando, trabalhando junto, se divertindo. Vamos fazer um vídeo jogar na internet. O céu é o limite para essas meninas. Quem vai odiar a nossa concorrência? É a Dina Vanderleia com forró do Jaime. Nós temos esse mais, Deus. Haja batalha, haja paixão, haja babado. Quem de vocês está passando? Segunda, começa a edição especial desse grande sucesso na tarde da Globo, cheia de chave. O Led me convidou para jogar ainda mais novas iniciativas que vão nos ajudar a transformar o Brasil pela educação. Mas Larissa, você Precisa explicar? O desafio Led me dá uma luz aí, vai distribuir Brasil culturais e prêmios para estudantes envolvidos em projetos culturais. só precisa da pequena coisinha da chave. Venha jogar cada vez mais luz na educação. Filha desapareceu numa tempestade em Banco. Você está querendo me dizer que a vovó sumiu? E não vai ser fácil para Vênus aceitar isso. O comandante falou que as buscas já vão começar. Eles vão mandar para a gente.